Glória a Deus, queridos. Quantos estão felizes aí, diga amém. Feche seus olhos mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está na casa. A presença dele é quase que palpável neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa noite é uma noite que o Senhor determinou para que nós venhamos sair daqui, ó Deus, totalmente impactados pela tua glória. Obrigado por essa atmosfera de adoração, Jesus. Obrigado porque o Senhor continua nos procurando, o Senhor continua buscando verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos ser ousados, ó Pai, de dizer: eis-nos aqui nesta noite. Que nesta noite, Pai, nós possamos, ó Deus, entender aquilo que os céus estão dizendo ao nosso respeito nesta noite. Eu oro para que ninguém saia daqui da mesma forma, Pai. Parece até ser clichê essa frase, mas eu oro, Senhor, para que tudo isso que o Senhor está fazendo aqui nesta noite, meu Deus, venha ser tão impactante no coração dos meus irmãos que estão aqui, a começar de mim aqui em cima do altar, ó Pai, que nós não venhamos ser mais as mesmas pessoas. Que o nosso nível de intimidade venha aumentar hoje, Pai. Esse é o desejo do meu coração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: você está no melhor lugar da terra. Ah, não, gente, fala aí, de verdade. Sei que muitas vezes vocês não gostam, mas fala para ele aí, fala assim: você está no melhor lugar da terra. Amém? Você crê nisso? Você crê que não existe outro lugar melhor, cara, do que estar na presença de Deus? Do que estar num lugar onde você sente o Senhor. Quantos sentem o Senhor aqui, em nome de Jesus? Uau, glória a Deus por isso, cara. Estende suas mãos para cá, me abençoa. Amém. Libera palavras dos céus sobre a minha vida. Fala: Deus, usa esse cabra aí em cima. Amém. Obrigado, Senhor. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Eu recebo, Senhor, cada palavra. Eu recebo a intercessão da tua igreja, Jesus. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Gente, nesse mês de fevereiro, nós vamos mergulhar profundo numa série chamada Intimidade. Diga, intimidade. Eu não tenho dúvida, cara, que esse tempo Deus está nos chamando para isso. Amém. Esse tempo Deus está nos chamando para vivermos um tempo de intimidade que até hoje você não viveu com Ele. Você crê nisso em nome de Jesus? Quantos querem aumentar o nível de intimidade com Jesus aqui? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Quando Deus gerou essa série de mensagens no meu coração, eu falei assim: Deus, eu quero ser o primeiro. Eu não quero mais estar nesse nível que nós estamos. Eu quero te conhecer mais. E na quinta-feira, cara, se eu não me engano, eu pude enterrar um discípulo, uma pessoa que a gente ganhou para Jesus. Eu lembro o dia que ele aceitou Jesus. Eu lembro um dia que ele foi numa reunião e começou uma adoração. A gente apagou as luzes e colocamos umas canções, e um mover sobrenatural inundou aquela casa. E era a primeira vez que ele participava de uma reunião espiritual. E naquela noite, cara, ele aceitou Jesus. Eu pude acompanhá-lo durante muito tempo, pude batizá-lo. Pude ver o filho dele crescer, nascer, crescer. E na quinta-feira eu o sepultei devido a dengue, infelizmente. Um cara incrível. Um cara que era impossível estar num ambiente e você não sorrir com ele, né, Ricardo? Um cara que aonde passava fazia amigos. E lá no velório, cara, a Bíblia diz que é melhor você estar no lugar onde há luto do que você estar no lugar onde há festa.
E lá o Senhor começou a gerar algo dentro do meu coração em relação a esse tema, em relação à intimidade. E o Espírito Santo começou a me dar palavras, cara, que eu falei assim, uau, eu preciso viver isso. Eu não posso me contentar com o nível que eu estou em Deus. Como a Bíblia diz que existem níveis que dão nos artelhos, existem níveis que dão nos joelhos, existem níveis que dão nos lombos, mas a Bíblia diz que existem águas mais profundas. Amém? O teu Deus, querido, é esse Deus que quer te dar a experiência que você nunca teve. Quantos querem ter experiência que você nunca teve com Deus? Eu quero, cara. Só que muitas vezes a gente não dá passos em direção a isso, Vanessa. Por quê? Porque a gente se acomodou. A gente está numa igreja legal, a gente conhece pessoas incríveis, a gente vem para um ambiente onde a intercessão já foi feita, onde pessoas pagam preço de oração durante uma semana, meses. A gente vê o time de adoração se consagrando, buscando a Deus, ensaiando para hoje ministrar louvor para a gente sente isso, sabe, a atmosfera de Deus entrando no lugar. E muitas vezes a gente se acomoda com isso. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Marcos, capítulo 6. Nós vamos mergulhar um pouco nessa palavra. Marcos, capítulo 6. E você vai entender um pouco mais sobre esse tempo onde Jesus está nos chamando para sermos íntimos. Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 1. Mais uma vez, quero te desafiar, quero te inspirar, desafiar não. André não gosta quando eu falo essa palavra. Eu quero te inspirar a trazer Bíblia. Amém? Traga Bíblia para a igreja, Bíblia de papel. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim: então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, diga terra natal, na companhia dos seus discípulos. Versículo 2, com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. E muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi otorgada? Não é este o carpinteiro, presta atenção nisso, olha o que a Bíblia está falando. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Versículo 4. Contudo Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Diga misericórdia. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. Versículo 6. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, diga dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Amém? Até aqui. Cara, olha só o que o Evangelho segundo escreveu João Marcos. Para quem não sabe, João Marcos, ele não foi discípulo de Jesus. João Marcos foi discípulo de Pedro. João Marcos durante muito tempo andou com o apóstolo Paulo também. O livro, o Evangelho segundo escreveu João Marcos, é um evangelho dito por um pescador. É dito por Pedro, escrito por João Marcos. Pedro, ele está preso e ele está dentro da cela ditando para João Marcos tudo aquilo que ele viveu com Jesus. Eu gosto de trazer esse contexto para você, a sua mente se expandir um pouquinho, para você entender muitas vezes que esses detalhes fazem toda a diferença quando você vai ler a Bíblia. Por isso que eu falo, quando você for ler a Bíblia, não leia um versículo isolado. Leia, se possível for, o capítulo todo. Melhor ainda,
leia o livro todo. Leia para quem foi escrito, por que foi escrito, para qual época, qual foi o contexto social, o contexto cultural, porque isso vai fazer com que você se aprofunde ainda mais nas Escrituras. Amém? E João Marcos escreve o capítulo 6. E Pedro, eu fico imaginando Pedro falando isso para João Marcos, com um aperto no coração. Por quê? Porque ele viveu aquilo dali. Ele estava junto com Jesus quando aconteceu isso daqui. E o que me choca é que Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele volta para a sua terra natal. Jesus, ele nasceu onde? Jesus é Jesus de Nazaré. E aqui Jesus ele está retornando, ele está vindo para Nazaré. E a Bíblia diz que ele está na sua terra natal. E quando ele chega lá, ele vai até a igreja, ele vai até o templo e ele começa a falar. E aquelas pessoas que estão ouvindo ele ficam admirados por conta da sabedoria, por conta da unção, por conta do mover. Amém? Se aqui no momento de adoração a gente já quer pendurar no teto de tanto mover de Deus nesse lugar, imagine você estando diante de Jesus e Ele mesmo falando para você. Meu Deus do céu. Então aquela reunião não era qualquer reunião. As pessoas não iam para um culto comum, as pessoas não iam para o culto para ouvir o Bruno. As pessoas estavam ali diante de Jesus, o maior dos pregadores. Aquele que é a própria palavra. Aquele que a Bíblia diz que quando ele abria a boca, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Só que a Bíblia fala que quando Jesus começa a falar, as pessoas começam a olhar uns para os outros e falam assim: peraí, mas ele não é o filho do Zé? Ele não é o filho de José? Mas esse daí que está falando... Não é ele que é o filho do carpinteiro? Não é ele que é filho de Maria? Não é esse camarada aí que é irmão de Tiago, que é irmão de José, de Judas, de Simão? Ué, as irmãs dele estão aqui com a gente o tempo todo. Não é esse o filho do Zé? E a Bíblia diz que quando Jesus ele se depara com isso, a Bíblia fala que Jesus, ele afirma algo que choca, que o Espírito Santo falou de uma forma muito poderosa ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Jesus vira e fala assim, ó: contudo Jesus lhe afirmou, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Diga, meu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Quantos querem ter intimidade com Jesus? Amém? Esse mês, cara, você vai chegar em março falando assim: cara, meu nível de intimidade com Jesus aumentou. Jesus, ele está ali, falando com todas aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas não estão valorizando quem é o próprio Jesus. E eu não sei se você está entendendo, mas eu e você, nós muitas vezes fazemos isso também. Você já viu que muitas vezes é muito mais fácil você reconhecer? Me perdoe se você não é assim. Se você não é assim, glória a Deus por isso, continue sendo assim. Mas a maioria das pessoas, você já viu que é muito mais difícil você ouvir a voz de Deus por quem está do teu lado todos os dias, do que você ouvir a voz de Deus com uma pessoa que não tem nenhum tipo de relacionamento com você? Quantos são casados aqui? Amém? Talvez, cara, diariamente, todos os dias sua esposa é usada por Deus para falar com você e você ignora. Talvez todos os dias o teu marido é usado por Deus para falar contigo também e você ignora. Mas quando um pastor fala com você, você dá ouvido. Quando uma profeta que revela da esquina vem e fala: olha, deixa eu orar por você, e fala algumas besteiras que muitas vezes trava a sua vida, você valoriza. E essas pessoas estão desse jeito aqui.
Eles não estão valorizando quem é o próprio Jesus. E se a gente não tomar cuidado, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Se a gente não tomar cuidado, a família... Eu sabia que eu não ia conseguir falar essa frase, essa palavra. Familiaridade. Me ajuda, vai. Familiaridade. Aleluia. Se a gente não tomar cuidado, a familiaridade de Jesus pode ser um mal na nossa vida. Pastor, como assim? A gente se acostumou. A gente se acostumou com a relação. Eu me acostumei com a relação com o André, então tem coisas que eu já não valorizo mais. Estão aqui? Amém? Cuidado com que a familiaridade de Jesus atrapalhe o teu relacionamento de intimidade com Ele. Jesus nasceu nessa cidade. Jesus era desse povo. Jesus volta. E a Bíblia diz que o povo não dá ouvido. Por quê? Porque as pessoas não estavam enxergando Jesus. As pessoas não estavam querendo gerar esse nível de intimidade que Jesus queria ter com elas. Sabe por quê? Porque elas estavam enxergando o Jesus filho do Zé. Já viu que muitas vezes, cara, Jesus quer gerar intimidade com você, mas Ele é tão simples. Presta atenção nisso. Ele é tão simples, que durante todo o dia, cara, Ele te dá sinais, mas você não enxerga, ou você não ouve, porque você ainda está com o olhar que Ele é apenas o filho do Zé. Aí a gente, Kennedy, a gente quer que Jesus se manifeste com poder, com maravilhas, com sinais, sendo que Ele está se manifestando todos os dias na nossa casa. Todos os dias Deus te dá a oportunidade de viver esse nível de intimidade. Só que muitas vezes a gente está ocupado demais, a gente está sem ouvir, sem enxergar. Essas pessoas deixaram com que a presença de Jesus se tornasse algo comum. Meu querido, em nome de Jesus, não deixe com que a presença de Jesus na sua vida se torne algo comum. Porque não é. Tem pessoas, cara, que não entendem o privilégio de estarmos juntos como igreja adorando Ele. Sabe por quê? Porque você não vem para esse lugar aqui para poder ver as pessoas, para poder dar um abraço em alguém, não. Você vem aqui para adorar Jesus. As outras coisas que a gente faz, isso faz parte. Amar o irmão, conviver, ter relacionamento, isso faz parte de ser igreja. Mas se tem algo que nós precisamos voltar a viver, é gerar uma expectativa durante o dia. Sabe por quê? Porque eu vou adorar a Jesus na igreja. Não deixe com que a sua função dentro do culto seja a motivação de você vir para a igreja. Está errado. Você nunca vai ser íntimo de Jesus se você apenas servir por conta da estrutura. Misericórdia, irmão. Mas nós precisamos a cada dia, cara, abrir o nosso coração para vivermos esse tempo de intimidade que Ele quer nos entregar. Sabe por quê? Porque desde Gênesis capítulo 2, quando Jesus também estava lá, quando Deus faz o homem, Ele faz o homem para um único motivo, cara: se relacionar com Ele, gerar intimidade com o homem. Sim ou não? Jesus não te fez para uma outra coisa. Jesus te fez para intimidade, cara. Por isso que a Bíblia fala que todos os dias Deus ia lá ter com o homem. E o que Deus ia fazer com o homem? Jogar a conversa fora? Não, gerar intimidade. Fazer com que o homem entendesse que aquele ser, que a Bíblia diz que é um ser perfeito, que foi a maior coisa que Deus fez, que é você,
todos os dias Deus ia ter com esse homem, para poder começar a mostrar para ele que ele tinha feito ele a imagem e semelhança do Pai. Já pensou o que é isso? Você entender que Deus te chama para ser tão íntimo com Ele, ao ponto de todos os dias Ele começar a colocar dentro de você o DNA dos céus. Você está aqui em nome de Jesus? Quando Jesus morre, cara, a Bíblia diz que Jesus, antes de morrer, Ele fala assim: olha, eu vou ter que ir. E eu fico imaginando, Daniel, o desespero dos discípulos. Como assim? O senhor vai? Para onde o senhor vai? Um pergunta: para onde o senhor vai? Aí ele fala: para onde eu vou, você não pode ir agora. Por quê? Porque durante 3 anos, Jesus começou a ter um relacionamento de intimidade com esses caras. Ao ponto dele estar caminhando, e um discípulo virar, que depois se tornou discípulo, porque um outro virou para ele e falou assim: olha, você precisa conhecer um cara. O interessante da história dos discípulos é que nem todos os discípulos foi Jesus que falou assim: negue a si mesmo, anda comigo. Sabia disso? Alguns discípulos foi apresentado por um outro discípulo para Jesus. Um deles foi Natanael, que a Bíblia diz que o outro vira e fala assim: você precisa conhecer um cara. Aí na conversa dos dois, ele fala assim: olha, é um cara de Nazaré. Aí Natanael vira e fala assim: e pode alguma coisa boa? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Meu Deus do céu. Por isso que Jesus é muito louco, cara, porque para a religião, eles achavam que Jesus ia vir num berço de ouro. Ele já ia vir como rei. Por isso que os religiosos ficaram doidos, cara. Porque Jesus, ele vai na contramão de tudo o que a religiosidade pregava. Por isso que se você quiser ter intimidade com Jesus, presta atenção no que eu vou falar. Se você quiser ter intimidade com Jesus, a partir de hoje você vai ter que abrir o teu coração para todo nível de religiosidade sair de dentro de você. Ah, pastor, mas me ensinaram. Problema. Abre o teu coração para o Espírito Santo te desconstruir. Amém? Abre o teu coração para o Cristo do Evangelho se revelar para você de uma vez por todas. E aí você vai perceber que muitas coisas do que você carrega até hoje foram apenas coisas inventadas pelo ser humano, e que não foi Jesus que estabeleceu. Lembra de Nicodemos? Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi à noite. Lembra do episódio? Jesus, ele larga tudo, cara, vai à noite. Por quê? Porque de dia não podia. Eles não poderiam se ver juntos, andando, caminhando juntos. Nicodemos é mestre da lei, Nicodemos é fariseu. Só que Jesus tenta alcançar o coração de Nicodemos, tenta gerar intimidade com Nicodemos. Só que as palavras de Jesus, cara, quando ela é ministrada para um fariseu, o fariseu, ele vai querer interpretar sempre no lado humano, quando Jesus está querendo falar sobre as coisas do céu. Na conversa, Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Qual é a resposta de Nicodemos? Olha o que Jesus estava querendo fazer com Nicodemos, Alexandre. Jesus estava querendo gerar intimidade com Nicodemos. E aí ele vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí a resposta de Nicodemos é: mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe?
Aí Jesus fala assim: Nicodemo, você não está entendendo nada. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do fogo, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito, Nicodemos. Ah, meu querido, em nome de Jesus, você precisa nascer do Espírito em nome de Jesus. Para de viver apenas nessa superfície que nós vivemos. Está na hora da gente mergulhar mais profundo. Está na hora da gente ter mais intimidade com Jesus, porque é isso que Ele quer ter conosco, nesses dias, nesse tempo. Eu não quero falar hoje sobre, pastor, mas o que eu preciso para poder ter intimidade? Eu não quero dar coisas básicas para você, porque o básico você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar. Isso é o básico. É o básico, né, Ari? É o básico, faz o básico. Mas eu quero que a sua mente se abra. Coloca a mão na sua cabeça. Fala: Senhor, que a minha mente, nesta noite, se abra para a revelação daquilo que o Senhor quer entregar para nós nesta noite. Amém. Eu oro, cara, para que hoje haja uma renovação da sua mente, para que você saia daqui com um novo entendimento. Por isso que a Bíblia fala sobre metanoia. É um novo entendimento. Cara, eu preciso entender de novo. Ou eu preciso entender algo novo para ficar mais coeso. Sabe por quê? Porque se você tiver com a sua mentalidade da forma que você está, você nunca vai viver o novo que Deus quer te entregar. Qual foi a última vez que você largou tudo para ter um momento com Ele? Qual foi a última vez, cara, que você simplesmente ficou uma tarde, sei lá, adorando Ele? Porque você quer ser íntimo. O Vinícius aqui, sendo usado pelo Espírito Santo, ele falou: cara, não é sobre cantar, não é sobre tocar bem, não é sobre dançar, não é sobre ter um dom, um talento. É sobre estar na ilha de Patmos. Mano, isso foi forte. Eu não sei você, mas quando eu venho para a igreja eu quero receber tudo. Tudo, desde a oração inicial. Por que você não está aqui na oração inicial, hein? Foi só um parênteses, só um puxão de orelha. Chega na oração inicial para receber tudo o que Deus tem para te entregar. É sobre você ter a revelação, cara, de Deus olhar para João, cara, um cara pecador, um cara como eu e você, um cara que vira para Jesus e fala assim: manda descer fogo, mata todo mundo. Aí Jesus escolhe esse cara para poder mostrar para ele o céu. E aí João está preso na ilha de Patmos. E João não está numa ilha paradisíaca, não. Numa ilha deserta, não. João está num calabouço. E para quem ama filmes, sabe como eram as prisões de antigamente? Era úmida, muitos animais. Não era um lugar confortável. Aí a gente não se esforça nem um pouquinho para ter intimidade com Ele. Aí a gente ainda ora: Jesus, me mostra o céu.
Se vir uma vez na semana na igreja, é um sacrifício. Ah, queridos, Jesus quer nos ensinar que nós precisamos ser melhores. Essa semana eu mandei no grupo de alguns ministérios aqui da igreja um vídeo que me impactou, cara. Sabe aqueles vídeos que você começa a chorar e você começa a olhar para você mesmo falando assim, cara, você é um bosta. Isso é muito ruim. Não sei você, mas eu faço assim comigo. Esse vídeo é de um pastor que estava indo pregar num grande congresso. E aí ele está na pista, na estrada, e ele vê um senhorzinho. O vídeo fala que um senhor era baixinho com uma menininha andando na BR. Aí a esposa desse pastor fala assim, amor, vamos dar carona para esse senhorzinho. Aí ele para o carro, coloca esse senhorzinho dentro do carro e pergunta para esse senhor, para onde que o senhor está indo? Ele, não, eu estou indo pregar num congresso. E aí esse pastor fala que não falou nada, que ele era pastor, que ele era cristão, não falou nada. Aí ele falou, ah mesmo, você está indo pregar num congresso? Ele, poxa, que legal e tal. Aí ele, eu estou indo pregar nesse congresso. E aí eles conversam lá dentro do carro. E aí esse pastor vira e fala assim, me explica um negócio, como é que é esse negócio que vocês falam aí de Deus falar, Deus revelar? Aí ele, não, eu acredito numa coisa, eu faço propósito com Deus. Aí ele, propósito? Que tipo de propósito é esse? Como é que é isso? Aí ele, não, o último que eu fiz foram 21 dias. 21 dias de jejum. Eu começo meia-noite e entrego o jejum só às 18 horas do outro dia. Aí na conversa ele fala assim, não, mas o senhor faz jejum e o senhor trabalha com o quê? Ele, não, eu trabalho catando feijão na roça. Mas de jejum? Ele, de jejum. E o último propósito que eu fiz foram 21 dias para Deus me dar uma palavra. Porque eu vou pregar no congresso. Ah, irmão, quando ele falou isso, eu falei, eu sou um bosta. Aí, no caminho, eles chegam nesse lugar onde ele ia pregar no congresso. Aí esse pastor virou para esse senhorzinho e falou assim, mas o congresso como é que é? É um grande congresso? Vai ter muita gente? Ele, não, vai ter muita gente não. Vai ter o caseiro da fazenda com a esposa, eu e minha filha, mais os pastores que tomam conta desse que chama de ponto de pregação, e mais um outro casal, vai ter 8 pessoas. Aí ele falou assim, o senhor jejua 21 dias para Deus te dar uma palavra para pregar para 8 pessoas? Ele Cara, não sei você, mas quando eu ouço essas coisas, o Espírito Santo me sacode e me mostra quem eu sou. Sabe quando Deus mostra quem você é? Hoje Deus quer mostrar quem você é. Mas Ele não quer te mostrar quem você é para poder te diminuir, não. Sabe por quê? É porque Ele quer te transformar em tudo aquilo que um dia Ele já determinou para que você fosse. Você está entendendo isso? E aí quando a gente olha, a gente se permite. Quando a gente permite que o Espírito Santo nos mostre quem nós somos, a gente começa a dar passos, cara, em direção àquilo que Jesus quer de nós. Eu não sei o que Jesus vai pedir para você, mas eu sei de uma coisa: Jesus vai pedir algo para você. Amém? Talvez você vai ter que voltar a jejuar. Talvez você vai ter que voltar à oração. Talvez você vai ter que voltar a ir no monte. Lembra? Quando você ia para o monte? Você ia para o monte para quê? Só para poder sentir. Sabe? Só poder ficar ali.
com Jesus. Se ele manifestasse bem, se ele não manifestasse, está tudo bem também. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma diferença, cara, entre a presença de Deus com você e a presença de Deus manifesta. Amém? A Bíblia diz que Jesus estaria conosco, o quê? Todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está presente. Só que existem momentos que essa presença agora já é manifesta. É diferente. Você está entendendo? É por isso que muitas vezes, cara, a gente está aqui na igreja, na adoração, e aí a presença de Deus, ela é manifesta. E aí tudo muda, cara. Aí Jesus te encontra, aí essa presença te transforma, aí essa presença faz com que você se apaixone ainda mais por Ele. Essa presença que muitas vezes te faz chorar, essa presença que muitas vezes te faz refletir e se tornar uma pessoa melhor a cada dia. É a presença de Deus manifesta na nossa vida. E é essa presença, cara, que nos leva a esse nível de intimidade, de conhecer um Jesus que não é o Jesus que o pastor pregou, mas é o Jesus que eu caminho com Ele todos os dias. É diferente de quando Jó, ele está lá, perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu animais, perdeu tudo. E aquela experiência que Deus estava dando para Jó, que alguns de nós não suportaria, foi essa experiência que fez com que Jó entrasse num nível ainda maior de intimidade com Deus, ao ponto dele mesmo falar: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Meu Deus do céu. Agora eu conheço Deus de contigo andar. É diferente, cara. É diferente quando você está caminhando com Jesus. É diferente quando você está indo em direção ao pecado e Jesus fala para você: não faz isso. Meu Deus do céu, é diferente. Mas só os íntimos experimentam isso. E quando a gente experimenta, muitas vezes a gente ainda sai fora, a gente não quer alimentar ainda mais isso. Alimenta mais e mais esse nível de experiência que Deus está te dando. Eu fico imaginando, cara, José, a mulher de Potifar lá em cima de José tirou a roupa e falou: vem aqui, vamos transar. E José saiu correndo. Por quê? Porque José era íntimo. José ouvia. Quando a sua carne estava gritando, José ouvia aquele que ele era íntimo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sua carne sempre vai gritar. Mas vai ter um momento que você vai ter que ouvir. Sabe? Cuidado, presta atenção no que eu vou falar agora. Com todo amor e todo zelo e todo temor. Cuidado quando você está fazendo coisas que você sabe que você está errado e você já não está ouvindo mais. Cuidado. Se você já não está ouvindo mais, cara, volte hoje. Você sabe do que eu estou falando. Volte hoje para a intimidade. Volte hoje para a mão que sempre esteve estendida para você. Você que decidiu sair fora. Você que decidiu abandonar. Volte hoje. Volte hoje para a intimidade. Jesus está nos chamando. Eu lembro que teve um dia, cara, eu não sei se eu já contei isso. Eu já contei isso em vários congressos de jovens que eu preguei. E eu não tenho vergonha de contar, cara, porque foi uma experiência que mudou minha vida. Um dia eu estava na minha casa e eu tive vontade de me masturbar, mesmo casado.
E eu fui para o banheiro. Tirei a roupa. Na hora que eu fui começar, o Espírito Santo falou para mim assim: olha para suas mãos. Aí eu olhei. E o Espírito Santo falou para mim assim: essa é a mesma mão que você coloca na cabeça das pessoas. Eu louvo a Deus, cara, pela intimidade com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus porque essa experiência, cara, mudou minha vida. Hoje eu tenho autoridade para poder falar com jovens, por conta de uma experiência, por conta de um momento que eu decidi ouvir a voz dele e não satisfazer a vontade da minha carne. Ah, querido, que Deus possa falar com você de uma forma que Ele nunca falou, cara, esses dias. O Espírito Santo vai pedir coisas para você. Ouça o que o Espírito está dizendo, cara. É tempo de intimidade. É tempo de voltar. Nós estamos começando aqui na Real Amor um ministério de intercessão. Ah, querido, você vai ver. Os cultos aqui na Real Amor, o negócio vai pegar fogo aqui. Pessoas vão entrar por aquela porta, já vai ser batizada no Espírito Santo. Sério, cara. Pessoas vão sentar ali naquela distribuidora de bebida, vai cair endemoniada. Escuta o que eu estou falando. Pastor, eu amo oração, eu gosto disso. Levanta a mão aí, Daniana. Levanta a mão aí, Vinícius. Procura o Vinícius ou a Daniana e fala assim: eu quero participar da intercessão da igreja. Amém? Porque Deus está nos chamando para um novo nível. Amém? Deus está chamando a gente para um novo nível. Todos aqueles que fazem parte, cara, de algum ministério da igreja, Deus está nos chamando para um novo nível. Amém? Deus está nos chamando para um novo nível. Você vai vir aqui para a igreja, como tem feito, a galera tem feito, para limpar a igreja, cara, e Jesus vai te visitar aqui limpando a igreja. Porque Deus está nos chamando para aonde eles transformaram a presença de Jesus em algo comum. Independente, presta atenção aqui, ó. Independente se você tem 15, 20, 30 anos de evangelho, não torne as coisas de Jesus comum. Não caia no piloto automático. Amém? Não caia no piloto automático. Volte. Lembra do início? Lembra de quando você pegava fogo? Ah, pastor, mas eu acho que eu não consigo voltar. Deus não quer que você volte mesmo não. Deus, Ele quer te dar algo novo. Amém? Porque muitas vezes a gente canta: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, eu quero o novo de Deus. Quero nada que ficou para trás. Experiência minha, tá? Amém? Quero nada que ficou para trás. O que ficou para trás já foi. Eu quero o novo de Deus. Se eu tive experiências com Deus, eu quero mais. Eu quero novas experiências. Eu não vou me conter com aquilo que um dia eu vivi. Mas hoje você precisa ter uma consciência de onde você está, como você está, para a partir daí, a partir daqui, você tomar uma decisão e falar assim: caramba, bicho, teve uma época que eu li a Bíblia todo dia. Aí sim, eu preciso voltar a fazer isso. Cara, eu participava ativamente da igreja.
Onde você está hoje? O que você tem feito? Sabe? Ah, pastor, mas é porque fizeram isso, é o que eu mais ouço aqui na Real Amor. E eu falo, você vai ficar carregando isso até quando? Esquece, velho. Esquece que fizeram. Fizeram, sabe por quê? Porque você não tinha maturidade na fé para poder dizer não. Você aceitava tudo. Tudo que falava você acreditava. Então a culpa não foi daqueles que fizeram com você, foi você que não decidiu amadurecer. Pastor, está batendo demais hoje. Não, estou te sacudindo. Para a gente viver isso aqui, ó. Amém? Para a gente viver esse tempo de intimidade, cara. Deus vai começar a te usar aqui no meio do povo. Deus vai te dar palavra de conhecimento. Sabe, Deus vai falar, ora por fulano de tal aqui. Deus vai te dar revelações. Vai tomando posse disso daí, cara, em nome de Jesus. Profetizando isso aqui na tua vida. E aí você vai virar para as pessoas e falar, olha, não sei porquê, cara, mas Deus, sabe? Não é profetada não, cara. É Deus usando. Amém? Então que hoje você dê esse passo em direção daquilo que Deus quer fazer com você. Só que o primeiro passo é ter uma consciência. Diga, eu preciso ter uma consciência de onde eu estou. Amém? Primeira coisa é isso. Cara, eu estou aqui. E deixa eu te falar, cara, Deus te conhece. E Ele te ama. Amém? É por isso que Ele não desistiu de você. Ele não vai desistir de você. Porque Ele te ama. Mas hoje Deus está te chamando. Sou eu não, é Deus. Deus está te chamando e está te dando uma consciência. É quando Deus vira para Pedro e restaura a vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro precisava ir para um nível de intimidade que precisava dessa restauração. Precisava da consciência. De falar, caramba, bicho. Olha quanto que isso é forte, Vinícius. Jesus, ele está andando com os caras. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem eles dizem que eu sou? Me fala aí, você. Quem eles dizem que eu sou? Aí um discípulo vira e fala assim, ó, uns falam que você é Elias, outros você fala que você é um profeta, não sei o quê, papapá. Aí ele vira para Pedro, Anderson. Olha no olho de Pedro e fala assim, e tu? Quem você diz que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, e tu é Petros, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Meu Deus do céu! Sabe o que eu aprendo com isso? Que quanto mais eu conheço quem é Jesus, mais Ele vai revelar quem eu sou. É por isso que quanto mais você anda em intimidade com Deus, mais você tem compaixão, mais você ama, menos julga. Por quê? Porque você começa a ter o caráter dele. Você começa a pensar como ele pensa. Você começa a amar como ele ama. E aí a nossa carnalidade cai por terra, cara. Porque agora já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele que vive, cara. E já não é um viver na carne. A Bíblia diz que é um viver em Cristo. É um viver no Espírito. Por isso que aqui na Real Amor, cara, não tem espaço para pessoas que julgam, para pessoas que apontam o dedo. Quer viver esse evangelho? Mano, tem um monte de igreja aí pra você viver. Aqui eu vou te ensinar a viver como Cristo quer que a gente viva. Para você entender de uma vez por todas que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, só tem um. É o Espírito Santo de Deus. O seu papel, o meu papel é amar as pessoas. O nosso papel é estender a mão. O nosso papel é falar assim, amigo, eu te amo. Mas você está errado, cara. E amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, Daniel.
Amigo é aquele que mostra o caminho certo para a gente viver. Esse é o verdadeiro amigo. A Bíblia fala que o nível que a Bíblia fala de você se tornar um irmão, não é quando você está alegre com seu amigo, amiga, você é ótima, linda, não sei o quê. A Bíblia fala que o nível muda na angústia. Na angústia. É quando a Vivi está precisando muitas vezes ser sacudida, e eu sacudo ela e ela sabe disso. A André então. E aí na angústia, a Bíblia fala que nasce o irmão. Amém? Jesus quer nos levar para um novo nível. Fique em pé, eu quero orar por você.